Gente, tivemos um probleminha que já foi resolvido, se Deus quiser. E agora a gente vai continuar, então, com o nosso Band Mulher por aqui. Mas agora, para falar sobre um assunto, eu não sei nem se vocês chegaram a ver, saiu muito nas redes sociais, uma famosa falando sobre isso. Você já ouviu falar em mastopexia, que é também conhecida, né, como um lift de mamas, né? Uma cirurgia plástica que visa aí corrigir a queda das mamas. E tantas mulheres falam disso, né? Que tá sentindo cair um pouquinho, principalmente depois de serem mães, amamentou muito e aí tudo vai para baixo, né, minha filha? E olha, o reposicionamento, né? Nessa técnica ele vai reposicionar o tecido mamário, remover ali aquele excesso de pele e, como eu falei para vocês, a influencer Mileide Mihaly, ela passou pelo processo de reconstrução, tendo que vencer um trauma, inclusive, do passado, né? Segundo ela, que ela explicou um pouco mais sobre essa situação e levantou uma questão interessante sobre a autoestima, né? A necessidade fisiológica, qualidade de vida. E o silicone reconstrutivo, gente, ele é usado em próteses mamárias para restaurar a aparência da mama, após aí uma mastectomia, por exemplo, ou outras cirurgias até. E a cirurgia plástica reconstrutiva, ela é realizada para corrigir essas deformidades. E a gente pode falar um pouco mais sobre esse tema, até para entender melhor em que situações, né, as mulheres podem procurar também essa técnica, porque a gente vai convidar agora o doutor Isnac Alencar, que é especialista em plástica mamária e contorno corporal. Venha para cá, doutor Isnac, seja bem-vindo. Tudo bom? Vamos sentar aqui no nosso sofá. Doutor, quero entender. A gente falou aí do caso da Mileide, inclusive que as pessoas dizem, meu Deus, porque ela pagou, sei lá, chegou a falar que pagou R$100 mil no procedimento, né? Que eu sei que nem sempre chega a esse valor, né? E aí, eu queria entender, porque eu acredito, como a gente até expressou aí, né, na chamada dessa nossa conversa, que muitas mulheres, inclusive, colocam lá a prótese realmente para a questão de qualidade de vida, né? Algumas mulheres que têm, né, autoestima, têm a questão de um seio menor, e aí não se sentirem bem, não conseguirem lidar com isso no dia a dia. E aí, como que funciona, né, essa cirurgia, essa técnica, essa plástica e que mulheres geralmente chegam lá no consultório buscando? Perfeito, Fernanda. Primeiro eu queria dizer que é um prazer estar aqui no seu programa, certo? E em relação à reconstrução de mama, ao contrário do que muita gente pensa, a reconstrução de mama não é só para as pacientes que têm que realizar uma mastectomia, que tem um câncer de mama. A gente também faz essa reconstrução de mama para devolver a autoestima de outras pacientes que já foram mães. Às vezes a paciente não é mãe, mas já tem a mama já um pouco mais flácida. E a gente utiliza a prótese de mama para dar aquele volume, marcar aquele colo da paciente. Então, as pacientes podem realizar essa cirurgia em diversas idades. Pacientes que têm hipotrofia, que é a mama pequena, realiza mais jovem, coloca apenas a prótese de silicone, sem fazer aquele lift mamário que a gente fala. Já as pacientes que já foram mães, por volta dos 25, 30, 40 anos, fazem mais porque perdem a projeção da mama. A mama fica realmente mais caída, mais flácida. E para devolver esse contorno mamário e também devolver a autoestima da nossa paciente, a gente coloca a prótese, faz a cirurgia do lift, que realmente dá uma mudança e as pacientes ficam super satisfeitas. É muito engraçado, né? Porque eu acredito que muitas mulheres têm a mesma coisa, às vezes até com questão de roupa, né? Que elas olham, nossa, essa roupa eu acho tão bonita, mas em mim não fica legal. Em mim nunca fica bonito. Eu coloco uma blusa, um vestido, um decote, nada fica bonito, porque eu não tenho um volume, né? Nessa região. Então, realmente, isso mexe muito com as mulheres, né? Ao contrário do que muitas mulheres pensam também, principalmente, cada vez mais as pacientes não vêm pedindo grandes próteses, Sim, grandes volumes mamários. mais natural. Elas querem, na realidade, mais naturalidade, mas querem aquela sustentação. Antigamente a gente colocava mais próteses 300, 350 ml. Hoje a gente está indo para próteses 250, 280, 240, só realmente para devolver aquele contorno mamário. Nada de um aumento mamário
exagerado e nada sem... Como as pacientes dizem hoje, elas querem elegância, né? Um aumento mamário com elegância. E isso é muito bacana, né? Porque realmente traz essa coisa da naturalidade que eu acho que está muito na moda hoje em dia, né? As pessoas querem o cabelo mais natural, elas querem a pele mais natural, né? Até quem já deformou, a gente fala assim, né? Muito rosto, com tantas plásticas, com tanto preenchimento, tá retirando, voltando atrás para ficarem mais naturais, né? E aí, para as pessoas de casa entenderem como que é feito esse processo, o que é necessário, quais são as exigências, quem que não pode fazer, existe isso? Claro, existe, Fernanda. O que é que acontece? Primeiro a gente faz um pré-operatório bem minucioso, pede uma série de exames, ultrassom mamário, exame de sangue, para a gente ver se aquela paciente realmente está pronta e preparada e pode realizar o exame, né? Cirurgia plástica, como eu costumo falar, não é para quem quer, mas é para quem pode, quem tem os critérios para realizar a cirurgia plástica. Então a gente faz essa série de exames e depois faz a avaliação da paciente. Claro, a gente sempre tem que ver o que é que a paciente está esperando e o que é que eu posso entregar para essa paciente, que com certeza vai ficar feliz a paciente e fica feliz o cirurgião também. Depois que a gente faz essa avaliação dos exames, a gente vai para a cirurgia propriamente dita. No dia, a gente faz uma marcação da paciente e vai para a nossa sala cirúrgica. Hoje, a gente tem uma série de técnicas para fazer essas cirurgias. Posso colocar essa prótese por cima da musculatura, por baixo da musculatura. Inclusive, também posso fazer a cirurgia do lift sem a prótese. Mas o que acontece hoje é que cada vez a gente está procurando um resultado mais natural, com menores cicatrizes. A técnica que eu realizo hoje é uma técnica em que a gente tem cicatrizes reduzidas. Muitas vezes poupando o colo da paciente para que ela possa usar aquela roupa que ela sempre desejou, que vai ficar realmente bem armado, bem bonito, bem harmônico, e é o que todas as pacientes procuram. E existe algum, assim, se a gente, só para a gente encerrar, né, das dúvidas, nossa, mas isso pode depois me dar algum problema? Existe isso ou não? Pronto, isso é clássico das pacientes, ainda não tem estudos realmente comprovando a associação do silicone com nenhum tipo de câncer ou nenhum outro tipo de doença, certo? Uma complicação que a gente pode ter por vezes, que é rara, é a contratura da cápsula. Por alguns outros motivos, por infecção, por algum sangramento, mas todas essas são complicações que a gente pode resolver. Por isso é importante se operar com um cirurgião que você confie, que você tenha referências, para que qualquer problema que se tenha possa ser resolvido da melhor forma. E é muito legal, viu, gente? Quero dizer pra vocês, eu tenho, tá? Assim, mas os meus meninos já destruíram, viu, doutor? Assim, já vieram 2 meninos depois, eles acabaram com a minha cirurgia. Mas tá ótimo, eu amo, ó. Mamãe ama vocês, viu? Doutor, mas tem isso, né? Assim, ó, eu coloquei antes de ser mãe, não atrapalhou em nada a amamentação, que as pessoas ficavam nessa coisa, vai atrapalhar a amamentação. Não atrapalhou em nada, meus filhos mamaram, o último mamou até quase 2 anos de idade, né? De jeito nenhum, assim, eu não tive nenhum problema com relação a isso. Então, é tranquilo, né? Essa é uma dúvida muito frequente, até importante você ter tocado nesse assunto. As pacientes sempre acreditam que não vão conseguir amamentar por causa do silicone. Não, o silicone não vai interferir diretamente na amamentação. Inclusive, uma cirurgia de subir mesmo as mamas, hoje a gente retira tecido e tudo, pode ser que a paciente não tenha nenhuma dificuldade também para amamentar. E pacientes assim no seu perfil, que são pacientes que já colocaram, tiveram filhos, hoje são as pacientes que a gente mais atende, que são a segunda geração da prótese. A gente tem a primeira, que são as pacientes mais jovens, as pacientes que saíram da adolescência, se tornaram mulher e estão querendo um aumento mamário. E pacientes no seu perfil que são lindas, Cuidado, jovens, maravilhosas. Viu? Eu tava esperando, ó. Pronto, Arvéia, voltar a Arvéia, entendeu? Doutor, e a gente tem a terceira idade. Pacientes depois dos 50, 60 anos que estão procurando o consultório da gente hoje com essa linha de cuidado, de bem-estar, com um corpo lindo e maravilhoso, só mesmo para fazer aquele retoque. Pois bem, prazer. Doutor, quero agradecer o nosso bate-papo. É muito bacana, porque eu acho que muitas mulheres têm realmente essa dúvida, sentem o desejo, inclusive, de, nossa, como seria, né? Se eu colocasse. Eu tive essa experiência e realmente, para mim, foi muito boa, foi tudo muito tranquilo, desde o início, né? O pós-operatório foi tranquilíssimo, né? Hoje eu, às vezes, fico, será, né, que vou de novo, não vou? Mas, por enquanto, tá ok aqui, viu? Tá ok. Eu vou esperar chegar na terceira idade. Não, exato. Mas eu já tá muito bem e, com certeza, vai ter um resultado fantástico. Mas eu queria dizer assim,
programas como esse seu são importantíssimos para a gente poder estar esclarecendo as dúvidas das pacientes. Muitos pacientes, às vezes, têm vergonha de perguntar para o próprio médico, a gente que tem que fazer esses questionamentos para que nos tenham dúvidas. Então, é muito importante esse tipo de debate aqui. Tá de parabéns, realmente, Fernanda. Tá bom. Olha, a Bruninha estava perguntando, Bruninha, como é a história? Ela tá tentando achar as imagens. O pessoal tá comentando nas redes sociais sobre... Gente, eu acho que isso não existe, não. Um silicone com luz de LED. Que arrumação é essa? Isso existe mesmo, doutor? Eu, particularmente, nunca vi. Acabei de voltar agora do Congresso Brasileiro e não tem nada com luz de LED. A gente tem algumas inovações, técnicas minimamente invasivas, mas luz de LED ainda não. Gente, pelo amor, vocês querem o quê? Acender? Não tô entendendo, gente. Não vamos fantasiar. Olha aí, ó. Menina, como é a arrumação? Tá lá. E lá vai o seu marido, ó, minha senhora, ó. Pá! Apertou, acendeu. Meu Deus, eu tô passada. Não, doutor, não vá pra... É melhor o senhor passar essa aí, viu? Obrigada, viu? Seja sempre bem-vindo aqui pra tirar todas as nossas dúvidas. Perfeitamente, eu tô à disposição. E agora, gente, a gente tava num bate-papo aí também sobre autoestima, mas também que traz um pouquinho, né, da questão de saúde. E por isso, eu tenho um recadinho especial pra vocês. A gente vai falar agora de Best Senior. Pode ser, Bruninha? Porque, ó, quero pedir a atenção de vocês de casa, que tem 44 anos, 50, 60, 70 anos ou mais, tá? Porque a Terra da Luz agora conta com o Best Senior, o plano de saúde, gente, que é especializado em você, né, que tem a melhor idade. E em parceria com os hospitais Otto, a maior rede de hospitais particulares de Fortaleza, o Best Senior conta com todas as especialidades médicas, tá? E são centenas de médicos de excelência e a mais moderna medicina para cuidar bem de você e da sua família. E detalhe, são planos sem coparticipação, olha que maravilha. E também com estudo de aproveitamento de carências, tá? Então confira aí o recadinho que o artista e cantor Valdones deixou para você. Vamos ver. Fortaleza, a Terra da Luz, agora conta com a Best Senior. Best Senior, o plano de saúde especializado em nós, que temos 44 anos ou mais. A Best Senior chegou em parceria com os melhores e mais completos hospitais de Fortaleza. Viva mais, viva melhor com a Best Senior. Mude agora. Best Senior, plano sem coparticipação, com estudo de aproveitamento de carências e uma linha de cuidados. Viram aí, né? Gente, plano de saúde Best Senior. Então liga agora pro 85 4042 3324 ou então você acessa bestsenior.com.br/Ceará. Viva mais, viva melhor com o Best Senior. Arrasou. E falando em saúde, hoje que é quinta, né? Quintou. Roda aí a vinheta da minha musa inspiradora. Saúde no Band Mulher. Chegou! Olá. Chegou! Muito bem com o seu batom vermelho. Como sempre, a gente, ó, combinando o look. Muito bem. Aqui não falha, né? A sintonia é maravilhosa. Jamais. Boa tarde para vocês que nos acompanham. Boa tarde. Boa tarde. Menina, e ela chegou se achando que ela participou aí de um evento, né? Congresso Nacional sobre Dislexia e, claro, o Saúde não poderia ficar de fora. Eu tinha que trazer as novidades aí dessa área do processamento auditivo, tão importante para o desenvolvimento e para a aprendizagem das nossas crianças, né? De vocês que nos acompanham. Então, a gente sempre procura deixar todo mundo muito bem informado. Ó, passando um pouquinho sobre esse evento, né? Foram quantos dias, Flaviana? Foram 3 dias lá em São Paulo. 3 dias. Bem intensos, de muito aprendizado, de muito conhecimento. Foi muito bom para a gente trazer aqui para cá, né? Para os nossos telespectadores. Muito bem. E aí foi o assunto que eu falei para vocês lá no início do programa, né? Que a gente ia tratar sobre dislexia. Aí, quando a gente estava falando sobre esse assunto no outro dia, eu disse assim, nossa, quando a gente era criança, né? Na escola, que a gente dizia assim, a pessoa fazia qualquer coisa que não batia, aí a gente dizia assim, Ave Maria, menino dislexo. Ave Maria, né? Eu não sei se vocês chegaram a falar isso.
Porém, a dislexia é real, não é só assim uma Não. forma de você insultar com o outro, exatamente né? essa forma pejorativa da gente falar quando a pessoa não fala direito ou não escreve direito, né? Como está mostrando aí. Então, a dislexia, gente, ela é algo, não é, que é neurobiológico, nasce com o indivíduo, por isso a importância da gente falar para cuidar desde cedo, porque ela, né, desenvolve ali, se origina, aparece na criança, mas quando não tratado, isso vai até a idade adulta e trazendo muitos prejuízos, não é? Com relação à leitura, à soletração, à escrita. Então, aquela criança ou aquela pessoa que você vê uma produção de texto dela e tem muitos erros, ou então é uma pessoa que quando vai se colocar, ela não consegue, às vezes troca muito na questão da própria leitura ou da própria fala. Então, a dislexia é um transtorno que nasce com o indivíduo e acompanha aí para a vida toda. E aí a gente está falando aqui, por exemplo, uma escrita de uma criança que está aprendendo a escrever, a gente não está falando de erros, que escreveu, de repente, casa com Z. Não, ela entendeu aí, pelo menos, como que a gente chama? O som, né? Isso, foi perfeito você falar isso. Isso. Não é essas coisas de quem está aprendendo, gente, são erros, a gente pode colocar aqui exemplo de erros para as pessoas entenderem. Pronto, isso que você falou, a questão da consciência do som, né, da fonologia, ou seja, trocar o S pelo Z ou o M pelo N, num determinado local, momento da palavra, é muito natural. Às vezes até a gente mesmo faz essa troca, não é, de concordância, ou então da semântica, não tem nada. Agora, inclusive também quando a criança está aprendendo, quando é que a gente se preocupa que essa dificuldade nessas trocas fonêmicas são muito recorrentes e podem ser um indicativo de um transtorno? Quando a gente já passou do momento da alfabetização, ou seja, né, passou ali até o final do 2º ano e essa criança continua com essa dificuldade. Chegou na adolescência, de repente, com essa dificuldade. Ela não consegue fazer essas palavras de forma assertiva, não consegue construir um texto, não tem um bom vocabulário, nem riqueza para construir. E aí, como é que a gente entende o que acontece, né, no cérebro dessa criança, dessa pessoa, que ela tem essas trocas todas, né? Não é nada puramente pedagógico. Então, será que é porque ela foi mal estimulada? Será que é porque a professora não ensinou direito? Não, é algo no cérebro. O que acontece? O processamento auditivo e o processamento visual são responsáveis pela aprendizagem da leitura e da escrita e também da questão da matemática. Então, vamos pôr a parte do processamento auditivo. A criança ou a pessoa, ela ouve o som, esse som é captado do ouvido médio e vai ser levado para o ouvido interno através de vibrações, onde lá as células, elas vão transformar essas vibrações num sinal eletroquímico que vai pelo nervo auditivo até o cérebro. Quando lá acontece isso, então finalmente esse som ele é reconhecido, não é, e nomeado, ou seja, finalmente aquele som, aquela vibração, ela se transforma num som, numa letra. E isso acontece em todos nós que somos normoléxicos, né? E aí a criança que não tem esse caminho todo aí no cérebro, a gente chama de disléxico. Então, na prática, é quando a criança ouve muito bem, mas o cérebro dela não interpreta esse som. Sim. E aí, Fernanda, quando ela vai fazer a conversão do som no grafema, né, como está mostrando aí na imagem, a questão do processamento auditivo, ela não consegue. Então, ela escuta bala, mas escreve mala ou pala, sabe? Ela faz essas trocas. Olha só, né? E aí, a partir a doutora falou, né, que fica mais claro para que as mães consigam entender esse distúrbio a partir depois aí do processo de alfabetização, isso, né? Entre 9 e 10 anos, porque antes disso, como você colocou no início, a criança ela está aprendendo. Então, eu não posso dizer que uma criança que está no processo de alfabetização, ela tem um transtorno. Ela pode apresentar uma dificuldade que a gente precisa ficar atento e entender se aquela dificuldade vai passar com os estímulos ou se pode ser um fator de risco para a dislexia. Até porque a dislexia ela comete entre 5% e 17% da população no mundo. Olha, é muita gente. É, né? muita gente. Além de ser uma questão genética, também tem herdabilidade, né? Então, se o pai ou a mãe, né, é disléxico, essa criança tem uma chance imensa de ainda também maior. nascer. Ainda maior, exatamente. E hoje, né, como no Congresso trouxe, a gente tem testes que são preventivos. Então, uma criança de 3, 4 anos de idade, é cedo para um diagnóstico, mas é o momento certo para você entender se aquela criança tem um fator de risco para uma possível dislexia, né? E aí está mostrando na imagem o cérebro da pessoa disléxica e a não disléxica, ou seja,
quando eu estou fazendo a leitura, o cérebro da pessoa não disléxica, ela ativa todas as áreas, né? O lobo occipital, o temporoparietal, o frontal, e no disléxico, não, ou ativa muito pouco. Então, sabe quando você vai ensinar lá a sua criança que ela está ali com a leitura na ponta da língua, mas não sai? Ela, mamãe, não consigo. Então, professora, eu não consigo, eu estou tentando, mas não sai. É porque o cérebro dela não faz esse caminho, não faz esse processamento. Então, é importante a gente ficar atento, né, para levar essa criança cedo para avaliação, para que não chegue na vida adulta com tantos problemas. E algo também muito importante que foi falado lá sobre o processamento visual, que começa com a acuidade visual. Ou seja, se o seu filho reclama que não está enxergando muito bem, vamos levar ao oculista, não é? Sim. Essa semana eu recebi uma criança de 6 anos, que ela está nesse processo de alfabetização, e aí conversando com a mãe, ela disse, o médico passou um óculos há 1 ano e meio e eu não comprei. Né? E a criança com muita dificuldade na aprendizagem. Ou seja, então a gente não pode pensar em diagnóstico agora. Sim. Primeiro vamos ter um retrocesso aí, volta no oftalmologista, ver como é que está essa questão da acuidade visual dela e depois a gente pensa no diagnóstico. Então, processamento visual, processamento auditivo, muito importante para a gente entender a aprendizagem, né? Olha só. E aí, como que se dá o processo, por exemplo, de um tratamento? Eu Sim. tenho dislexia, então, para que isso não atrapalhe a minha vida, né, futuramente, como que é esse tratamento? Tá. O tratamento, ele acontece tanto... Ele é multidisciplinar, não é? Quando você tem a dificuldade, claro, na aprendizagem, é com a psicopedagoga fazendo essas intervenções, a parte cognitiva, da parte da aprendizagem e também atencional, porque quando eu tenho a dislexia, um dos sintomas é a falta de atenção, né? Ou seja, perseverar naquilo que para mim tem um esforço mental muito grande, tem uma dificuldade, então eu não vou conseguir muito. Então é natural. E também com a fono, né? A fono tem esse papel importantíssimo na reabilitação fonológica dessa criança ou dessa pessoa. Que aí pode ser em cabine ou não, aí a fono vê qual a melhor forma, mas o tratamento é dessa, não tem medicamento, né? Não passa por esse caminho, é mesmo terapia da aprendizagem, terapia fonológica, um bom acompanhamento pedagógico, porque, de fato, a criança ou adolescente que tem a dislexia tem muita dificuldade para aprender, não é? Como a gente viu aí no processamento do cérebro, é algo que exige muito esforço dela. Então, não é preguiça, não é porque a criança não quer, mas ela não consegue. Por quê? Porque áreas do cérebro que são responsáveis pela leitura, pela escrita, pela soletração, não são ativadas ou são muito pouco ativadas. Então, essa criança tenta, esse adolescente tenta, mas não consegue. Então, é um bom acompanhamento pedagógico, a psicopedagoga e a fonoaudióloga, fé em Deus, aí ele avança, né? E consegue. E aí, só pra gente finalizar, doutora Flaviana, sempre a gente toca nesse tema, né? E a gente, eu pelo menos, né, quanto mãe, sempre vem muito assim no meu coração, porque a gente tem tanto a mania, meu povo, de achar que o nosso filho não faz porque não quer, ou porque é preguiçoso, né? Nesse menino dá trabalho. Não quer nada com a vida. Quantas crianças, né, não receberam esse taxamento, esse rótulo de não quer, esse aqui não quer nada com a vida, né? E não vai investigar, assim, eu acho que hoje a gente já evoluiu muito, porque as mães, elas já dão mais voz a essas crianças, né? Elas já têm uma sensibilidade maior para perceber não, pode ser que exista algum problema, né? É tanto que você está aqui hoje, você é essa profissional, né? Recebendo tantos dessas mães que tem esse cuidado de ir em busca de conhecer melhor o que está acontecendo com o filho, né? E aí a gente entende isso quando entende uma outra questão que é, cada criança, ela não tem o seu tempo, né? Porque às vezes a gente fica assim, não, como você disse, é preguiça, já ele aprende, ou então deixa eu pedir para a professora colocar ele sentado na frente que ele vai aprender. E não, né? Como esse exemplo da mãe do óculos, foi mais ou menos nesse sentido. Ela não levou logo achando que ia aprender. Mas não aprende sozinho, a gente aprende, né? Tem um tempo certo, como o desenvolvimento da criança tem um marco, o da aprendizagem também. Então, para cada série, são esperadas pré-competências para que essa criança possa passar para a série seguinte. Então, a gente que está se aproximando aí do final do ano, pensar direitinho, ver se o seu filho... Conversa com a professora, né? Ele já conseguiu se alfabetizar, como é que está a aprendizagem dele, para você não passar para a série seguinte, só para não ter que repetir o seu filho. E aí o seu filho não tem condições, talvez cognitivas ou talvez só pedagógicas, de passar para a série seguinte. E aí, quando ele vai dessa forma, além de toda a questão que a gente sabe que acontece, tem a questão da baixa autoestima.
todos conseguem, eu não. Né? Então, a gente acaba tendo aí outro problema. Então, não pensar que é preguiça, mas... Até porque a mãe conhece o filho, mas assim, mesmo que você ache que seja, na dúvida, leva para fazer uma avaliação. E uma dica importante para a gente entender se há preguiça ou não é, mais de 6 meses persistir naquela dificuldade, tem tudo para ser um transtorno, né? Então, ficar atento. Olha, mais uma vez trazendo aí essas explicações. A gente já encerra, Bruninha? Já posso dar tchau? Ai, não acredito, Bruninha. Ai, amanhã a gente vai ter música. Mulher, vem dançar com a gente. Vai ser ótimo. Vou ficar ali olhando pra você, vou ver tu Teremos dançar. Xiringa também, VC na Band. Eu aguardo vocês. Tá pensando o quê, minha filha? Feriado a gente trabalha, viu? Doutora Flaviana, Beijo. um cheiro, viu? Obrigada, meu amor. Ó, beijo. Até amanhã. Aguardo vocês. Tchau.